Bom dia, bem-vindos a mais um dia de O Cumprimento da Promessa. Meus irmãos, com muito prazer e com um pouco de preocupação, com o que irão dizer, que eu venho trazer a palavra de hoje. Eu digo um pouco de preocupação porque o ser humano ele é problema, mas Deus é bom o tempo todo. E Jesus Cristo não agradou a todos, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui só para falar a verdade e o que Deus ordena. Ontem eu estava vendo alguns vídeos, algo atual, no que se passa no mundo pelo Instagram, notícias, alguns detalhes assim. E eu vi um pastor em um dos vídeos os quais eu estava acessando, ele falando a respeito de pastores que pedem dinheiro. E isso é um assunto bem profundo, um assunto que não é com 2, 3, 10 palavras que se resolve, mas com algumas palavras que estão na Bíblia. E palavras que estão na Bíblia, elas são bem claras. E para quem conhece bem a palavra, como dizem aí no mundo, um pingo para bom entendedor é uma inundação, tá bom? Então vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Eu vou procurar ser o mais rápido, o mais breve possível nesse vídeo aqui, com palavras resumidas e com a maior qualidade possível, a qual você possa entender, tá? Meu nome é Eliezer, eu sou servo do Senhor, me considero servo do Senhor, sempre me considerei assim, a partir do momento no qual eu conheci a palavra de Deus. Sempre neguei fazer a vontade de Deus. Aos 24, 23 anos de idade, uns 23 anos de idade mais ou menos, eu conheci verdadeiramente a palavra de Deus. Filho de mãe católica, pai católico, os quais diziam ser católico apostólico romano, como todo católico diz, como todo evangélico diz também ser evangélico. Eu não estou aqui para falar de religião, não me interessa. Religião é o que menos me interessa. Não estou preocupado com religião, com vestes, se as tuas vestes é de púrpura, é de diamante, é coberto com ouro. Não estou preocupado com isso. Nunca me preocupei com isso. Eu me preocupo em fazer a vontade de Deus. Então, filho de pessoas que eram católicas, mas que não eram pessoas frequentes na religião. Então, eu nunca gostei de ir para a igreja católica por conta de imagens de escultura que já tinha ali dentro e eu nem conhecia a palavra. Vou direto ao ponto. E é bíblico que nós não devemos nos prostrar diante de imagem de escultura. Acabou, pronto, está resumido aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu, por sua vez, ouvi a voz de Deus aos meus 24 anos para 25 anos, por aí. Aos 21, aos 23 eu conheci a palavra, aos 23, por aí. Aos 24 anos para 25 anos, Deus começou a falar com a minha vida, mas falava profundamente, claramente. Foi quando eu comecei a ir para a igreja evangélica. Por que igreja evangélica? Porque eu lembro como se fosse hoje, a minha mãe dizia assim: filho, tem igreja católica, vai, né? Eu falava: mãe, o Espírito, algo em mim, eu não dizia o Espírito Santo, eu dizia: algo em mim está dizendo muito forte que eu tenho que ir numa igreja que não tem a imagem de escultura, ponto. Depois que eu comecei a servir a Deus, foi que começaram a mudar. Eu estava servindo já a Deus, numa igreja evangélica. Foi depois de alguns 4, 5 anos depois que começaram a... houve essa, se eu não me engano, igreja carismática, e a qual começaram a, não vou dizer se desfazer e nem eliminar, mas começaram a retirar esses costumes de ter imagem de escultura e tudo mais, tá?
que não vem ao caso a imagem de escultura, mas por sua vez eu servindo a Deus, fiquei durante meses na quadrangular, 6 meses. O Espírito Santo dizia para mim que, aí eu já sabia que era o Espírito Santo falando comigo, dizia que eu tinha que conhecer as doutrinas das igrejas. Até então eu obedeci, fiquei 6 meses na quadrangular. Após a quadrangular, eu fui para uma igreja pentecostal, tá? Para quem não sabe, igreja pentecostal é quando fala no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, né? Na palavra de Deus fala sobre a descida do Espírito Santo. Então a igreja pentecostal, a igreja consideravelmente aí que age de acordo com Pentecostes, aí é um mover tremendo, é algo extraordinário da parte de Deus que acontece. É uma igreja mais fogo no altar, sabe? E então o povo dá mais lugar para o Espírito Santo, não se prende, se solta mais, deixa o Espírito Santo agir na vida delas, tá? Não sou expert na palavra, mas conheço bem a palavra, tá? Não me deixo levar por algumas ou por nenhuma doutrina, eu me deixo levar pela palavra de Deus. E nessa caminhada eu fui ungido a diácono. Eu era obreiro na casa de Deus, eu fui ungido a diácono. Recebi muitas profecias, homens de Deus entregaram muitas profecias, e a palavra de Deus diz que não julgueis o profeta e sim a profecia. Eu julguei todas as profecias, eu sempre paguei para ver, e eu vi muita coisa acontecer, e algumas estão se cumprindo em minha vida, justamente essa agora, que é eu estar falando com você aqui, tete a tete, falando da palavra de Deus, tá bom? Então, logo mais, quem sabe eu detalho melhor sobre o meu testemunho, minha vida, de como foi o chamado de Deus na minha vida. Hoje eu sou obediente, e por isso mesmo eu estou aqui para trazer uma palavra que, de alguma forma, é uma palavra forte, tá? Uma palavra muito forte. Então, compartilhe, se inscreva, deixe seu like. Esse vídeo eu vou permiti-lo no Kawaii, tá? Que é um local qual eu estou sempre colocando vídeos, e lá eu coloco vídeos de 10 minutos no máximo, e também coloco esse vídeo no YouTube. Então estou colocando alguns também no Instagram, tá? A minha intenção é fazer a vontade de Deus, e eu estou aqui porque foi ordem de Deus, para pregar a palavra de Deus. É tudo para Ele, tudo por Ele, toda honra, toda glória e todo louvor dada a Ele, tá? Tudo que acontecer em questão à monetização, eu vou utilizar os valores para abençoar as vidas, que é o que eu tenho feito, ido para as ruas. Irei novamente para as ruas para levar o alimento para o povo na rua, que é assim que o Senhor quer, que venha a ser cuidados os órfãos e as viúvas, assim diz a palavra. Então vamos lá, agora eu vou direto ao ponto na palavra. Vamos aqui em Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, diz assim no versículo 1 em diante. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a Ezequiel veio a palavra: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor,
e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e eles não servirão mais de pasto. Glória a Deus. Meus irmãos, vejam só, a palavra aqui, ela fala sobre os pastores infiéis de Israel. Fala-se sobre os pastores, os quais deixaram que as ovelhas se desgarrassem. A palavra do Senhor é bem clara e ela diz que o pastor, o verdadeiro pastor, se de 100 ovelhas que ele cuida, uma se desgarrar, ele larga as 99 e vai buscar aquela ovelha a qual se desgarrou. E se por uma outra vez ele traz aquela ovelha, se por outra 2 ou 3 vezes acontecer de novo, ele vai lá e quebra as patinhas dela para que ela não mais escape, não mais se desgarre. Meus irmãos, vamos lá. Eu, como falei, não sou expert, mas eu sou conhecedor por andar e caminhar na igreja, tá? Ei, igreja não salva ninguém, mas a palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta. Ei, pastor não salva ninguém, mas um homem de Deus, ousado e usado por Deus, ele pode sim salvar a tua vida através do Todo-Poderoso. A tua vida é salva por Cristo Jesus. E ai do pastor que não faz conforme a vontade de Deus. Ai de todo aquele que abre a boca para falar algo que não seja de acordo com a palavra de Deus. Entende? A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso que eu estou aqui obedecendo. Demorou para eu obedecer, mas eu estou obedecendo. É tudo no tempo do Senhor. Como Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Ei, meu irmão, eu vou te dizer, não julga teu pastor. Não julga. Não julga o homem de Deus, o qual traz a palavra. Não. Se não tá bom aí para você, ovelha, vai para outro pasto. Vai para outro aprisco. Mas se aí você sente que verdadeiramente vem a palavra de Deus, deixa o cara usar o dinheiro da maneira que ele quer. Não te preocupa com dízimo e oferta. A palavra do Senhor diz: ide à casa do tesouro, dai o dízimo e fazei prova de mim. Dá o dízimo, não te preocupa com dinheiro. O teu coração está no dinheiro? Não. Entrega o dízimo e a oferta. Olha só. Caim matou Abel. Por quê? Caim, das especiarias da terra, ele dava uma determinada parte a Deus. E a oferenda dele, o sacrifício dele a Deus, não chegou às narinas do Senhor como cheiro suave, mas sim das primícias das quais Abel dava ao Senhor, das ovelhas. Ok? Então, o que Abel dava a Deus chegou às narinas dele como cheiro suave. E ele aceitou o sacrifício e a oferenda a qual Abel deu ao Senhor. E aí eu tenho algo para te dizer. Não julga teu pastor. Não julga o homem de Deus, não aponta a ele, o homem de Deus, o qual está trazendo a palavra. Não faça isso. Deixa isso para Deus. O juízo final está próximo. O juízo final está perto. E ele sabe melhor do que qualquer um, do que qualquer pessoa, que o juízo final é existente e está próximo. Mas veja só nessa palavra que fala do pastor, o qual
se alimenta. Ele degola, tá aqui, ó. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ele degola o cevado, mas ele não apacenta as ovelhas, ele não cuida das ovelhas. É Bíblia, irmão, tá na palavra. Então vai lá em Ezequiel capítulo 34. Mas essa palavra não é para você apontar, porque tem muitas ovelhas também que gostam de se desgarrar. Tem muitas ovelhas também que gostam de andar por qualquer caminho. Nem sempre o pastor não é teu pai. O pastor não vai estar te controlando, falando fisicamente como pessoa. Não vai. Ele não vai quebrar tuas pernas para você não caminhar para onde quer caminhar, pois Deus te deu livre-arbítrio. Entende? Mas tem algo errado que os pastores estão fazendo. Eles estão cobrando algo através do dom qual Deus deu a ele. Se Deus me deu o dom de cura, se Deus me deu o dom da palavra, se Deus me deu o dom de evangelizar, o dom de profetizar, o dom que Deus me deu. Deus, em nenhum momento eu vejo Jesus Cristo na palavra dizendo: ei, ide, pregai o evangelho a toda alma vivente, a tudo que há na terra, todo ser, fazei menção de mim e cobrai. Cobrai um ceitil. Cobrai tanto, cobrai determinado valor, assim como dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, então cobre. Eu não vejo. Sim, na casa de Deus você tem que dar o dízimo e a oferta alçada. Dízimos e ofertas alçadas para que haja mantimento na casa de meu Pai, diz a palavra. Para que haja mantimento na casa de Deus, você dá o dízimo e a oferta. Diz também que o sacerdote é digno do seu salário. Sim, o homem que vive da igreja, ele é digno de receber o salário dele. Porque ele vive da obra, ele faz a obra para Deus. E aí dele, se fizer e Deus não mandou ele fazer. Porque eu estou aqui fazendo o que Deus mandou. E o homem de Deus, ele vai estar na obra, não por isso, por dinheiro, mas ele tem que estar porque Deus ordenou. Se Deus ordenou, ele vai e faz o que Deus ordena. Acredite, tudo que você tenta fazer por vontade própria não vai vingar. Não vai. Até a terra para você plantar tem que ser designada e permitida por Deus. Tudo que você fizer tem que ser permissão de Deus. Senão, no lugar de ser benção, não vai passar de maldição. Porque foi feito pelas tuas mãos. Mas se verdadeiramente, sendo feito pelas tuas mãos, foi através do Todo-Poderoso, aí é outra caminhada. Amém, meu irmão? Então, tem homens de Deus cobrando para pregar o evangelho. Bom, eu nunca vi claramente, eu não vou ver, eu não faço parte desse miolo que cobra. Cobrar para pregar a palavra de Deus. Irmão, por favor, Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Se Ele é o dono do ouro e o dono da prata, e Ele quer que verdadeiramente você viva da obra, alguém vai te abençoar. Sei lá, um empresário, um servo de Deus, de alguma maneira um servo de Deus, ele vai sentir no coração, Deus vai tocar naquele coração e vai dizer: ó, tô te abençoando. Ele vai abençoar. Eu já vi caso assim, eu já vi caso de o pastor humildemente fazer a boa e santa vontade de Deus, através da vida dele grandes coisas acontecerem, e um empresário gigantesco foi lá e abençoou a vida dele de formas estrondosas, financeiramente falando, materialmente falando, mas o homem que serve a Deus, o coração dele não está nisso. Agora, o homem que vive o coração nisso, Deus não permite com que ele seja abençoado, mas ele tem o dom de abrir a boca e cobrar. Por quê? Como dizem aí o ditado, se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Se o homem não me dá um valor pelo que eu faço, eu vou cobrar. Meu irmão, você vai pagar um preço muito alto por isso, viu? Fica a dica. Você vai pagar um preço muito alto por isso.
Aqui, meus irmãos, no capítulo 10, versículo 8 de Mateus, em Mateus, capítulo 10, versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Olha aqui, Jesus Cristo, quando é o momento que ele chama os 12 apóstolos e ele fala: ide, pregai o evangelho, e também ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e de graça recebeste, de graça dai. Ele não diz, você tem que cobrar por cada um desses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou se por cada pecado que você comete, eu tô falando pro homem de Deus, cada pecado que você comete, nós aprendemos que não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Mas você já imaginou se Deus cobrasse por cada pecado que você comete? Ou ele dissesse assim: Satanás, ó, eu te permito, cada pecado que meu filho cometer, você pode arrebentar ele com força, tipo, cobra ele. Cobra ele. Porque na verdade, quando nós falhamos e pecamos, nós estamos dando brecha para o adversário da nossa alma. Por isso que o salário do pecado é a morte. Então estamos dando brecha para o adversário da nossa alma. E o adversário da nossa alma, por sua vez, ele acessa e ele te prejudica. Mas já imaginou se Deus dissesse assim: para cada pecado que ele comete, cobra ele? Meu irmão, você estaria no negativo. Agora, você ora por alguém, prega o evangelho e você está cobrando por isso? Me desculpa, eu não quero nem detalhar o que eu penso sobre isso. Por isso que eu sempre abri mão de fazer a vontade de Deus. A minha visão era: eu não vou fazer, porque se é para fazer, para ficar pagando de pastor, homem de Deus, hoje era para eu ser pastor, eu tenho um chamado para ser pastor. Tenho um chamado de Deus na minha vida para eu ser pastor desde o ventre da minha mãe. Sempre soube disso, sempre Deus usou a vida de homens de Deus para falar, mas eu nunca me apeguei a isso. Nunca me apeguei a isso. Mas hoje eu me vejo aqui, fazendo a vontade de Deus, é a vontade dele. Depois que eu fui para o Legendários, foi a virada de chave na minha vida. E hoje eu estou obedecendo. Então, nunca que eu vou cobrar um centavo sequer. Para fazer isso eu tenho que estar louco, com problema mental. Agora sim, é o que eu estava conversando esses dias com a minha esposa. O homem de Deus, ele toca, louva, e o louvor gera um retorno financeiro fora da igreja. Há um determinado ambiente, um estádio de futebol, um determinado ambiente, sei lá qual, que juntam 2, 3, 4 milhões de pessoas. Esses tantos milhões geram um lucro, um valor determinado. E esse valor tal, aquela instituição vai ganhar por isso, porque esse rapaz está louvando. Ele tem todo o direito de tirar uma parte para si, pelo trabalho o qual ele faz, que é consideravelmente um trabalho, e a outra parte ele vai doar e vai fazer o que achar de acordo, porque automaticamente também ele será cobrado. Eu estou aqui trazendo a palavra para você, não era minha vontade. Se algo monetizar aqui, eu não vou pegar o dinheiro para mim, eu trabalho. Graças, glórias a Deus. Se um dia aparecer um homem de Deus e diga assim: varão, você é um homem de Deus, abençoa minha vida, meu Deus, toda a honra, toda a glória seja dada a Deus por isso, e ele querer me abençoar, eu vou aceitar. Naturalmente eu vou aceitar. Não tem problema, eu vou aceitar, porque Deus tocou o coração daquele homem para me abençoar. Mas, se isso monetiza aqui, com esses vídeos, de alguma maneira, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar tudo em prol da obra de Deus e tudo para a vontade de Deus. Acabou.
Simples assim. O dinheiro não é meu, não é para mim. Ah, eu estou monetizando porque eu estou pregando a palavra e eu sou o pregador, então eu vou usar esse valor para mim. Não existe. Não existe. Entende? Então sim, você vai usar o valor para algo, para a parte de Deus. Tudo para Deus, porque na verdade eu vou jogar real. Quando todo mundo começar a olhar para mim e ver eu andar num carro melhor, com uma grande casa, uma casa melhor, tudo mudar totalmente de vida, de onde é esse dinheiro que está saindo? Claro que é da monetização. Então por isso é uma das coisas que eu não faria. Quando você está em Cristo e Cristo está em você, você abre mão dessas coisas. Mas quando você não está em Cristo, ou Cristo não está em você, você verdadeiramente não é renovado, você verdadeiramente não é convertido, você é só convencido, não convertido. Porque quando há verdadeiramente uma conversão, a sua preocupação não está com dinheiro nem com bem material. Sua preocupação, deixa isso para quem é mundano. Sua preocupação não está preocupada, você não está preocupado com isso. Agora sim, claro, você trabalha, você tem direito de comprar o que você quiser na sua vida. Mas eu estou falando para os servos de Deus, homem de Deus que faz a obra de Deus e que cobra por isso. Amém? Então, meus irmãos, e a palavra do Senhor, ela diz aqui, em Mateus, no capítulo 10, no versículo 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você tem que ir nos necessitados. Ou seja, as pessoas estão necessitadas e você ainda está arrancando delas o que elas não têm nem para si. E elas ainda te dão, sabe por que elas te dão? Porque elas estão tão sofridas, tão debilitadas, espiritualmente falando, que elas acabam abrindo mão de tudo que tem para te abençoar ou para fazer, porque senão para elas, na mente delas, Deus não irá abençoá-las. Amém? Meus irmãos, até aqui o Senhor colocou no meu coração a palavra. Eu tinha algo mais para falar, mas o meu tempo é muito curto. Muito curto. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde e faça resplandecer a glória e a graça dele sobre a tua vida. Logo mais eu trarei uma nova palavra, a palavra dele, a palavra a qual ele designar. Se ele não designar uma palavra, eu vou ficar alguns dias sem fazer vídeo. Mas se assim sendo a vontade dele, eu estarei aqui falando em nome dele, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração rápida, breve, mas cheia de poder. Senhor Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por todas essas vidas as quais estão assistindo esse vídeo. Meu Deus, que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível para a tua honra e para a tua glória. Tudo para ti, tudo por ti. Se não for para ti, se não for por ti, porque estaria eu aqui? Senhor, cobre essas pessoas com o teu poderio, com a tua glória, com a tua graça, com a tua presença. Todos esses que estão assistindo esse vídeo nesse momento, que a tua graça os cubra, que a tua presença os cubra. E que grandes coisas aconteçam a partir do dia de hoje, em nome de Jesus, em cada dessas vidas que se encontram aí. Pai, desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.